Eclesiastes capítulo 1. Palavras de Colete Ben, filho de Davi, o rei de Jerusalém. Tudo é vão e fútil, diz Colete. Futilidade das futilidades. Sim, tudo é fútil. Que proveito traz ao homem toda a sua labuta sobre o sol? Vai-se uma geração e vem uma outra. Perdura somente a terra. Nasce o sol, depois se põe, e se apressa a voltar ao lugar onde de novo virá a nascer. Segue para o sul e chega em círculo até o norte. O vento, por sua vez, gira em círculo e retorna ao lugar de onde partiu. Correm todos os rios para o mar, sem entretanto preenchê-los. Flui continuamente para o mesmo lugar. Tudo é tão fastidioso e extenuante que ninguém consegue sequer descrever. Não se sacia a vista com o que vê, nem o ouvido com o que escuta. O que já foi voltará a ser, e o que foi feito será repetido, e nada há de novo sob o sol. Há fatos perante os quais alguém poderá dizer: veja, trata-se de algo novo. Isso, porém, já ocorrera há tempos atrás. Não há, contudo, lembrança por parte das gerações passadas, assim como não haverá lembrança por parte das gerações futuras do que agora ocorre. Eu, Colete, fui rei de Israel em Jerusalém. Com toda a minha sabedoria, apliquei meu coração e minha mente para pesquisar e inquirir sobre tudo que já foi realizado sob os céus. Esta é a pesada tarefa incumbida por Deus aos homens para que com ela se ocupem. Analisei tudo o que é feito sob o sol e compreendi que tudo é vão e frustrante. Não conseguimos consertar o que está errado, nem perceber o que ainda falta. Disse a mim mesmo: adquiri muita sabedoria e aumentei meu conhecimento muito acima de todos que me precederam em Jerusalém. Muita experiência teve meu coração sobre o que é sabedoria e conhecimento. Ao fazê-lo, porém, conheci sabedoria e conhecimento, insensatez e loucura, e descobri que isso também é vão. Pois em muita sabedoria há muita mágoa, e quem aumenta seu conhecimento incrementa também seu sofrimento. Capítulo 2. Disse a mim mesmo: experimentarei o prazer e verificarei o que é alegria. Eis, porém, que também aí só encontrei futilidade. Em relação ao risco, concluí a loucura. E em relação à alegria, me perguntei: a que me conduz? Procurei deliciar meu coração com vinho, mantendo ao mesmo tempo a sabedoria e a insensatez, a fim de descobrir o que para os filhos dos homens é melhor para se praticar sob o sol, durante o espaço de suas vidas. Grandes obras para mim realizei, construí casas e plantei vinhedos, jardins e pomares, onde fiz crescer toda a sorte de plantas frutíferas. Escavei poços de água para regar florestas repletas de árvores. Adquiri escravos e escravas além das que nasceram em minha casa, e também rebanhos e gado em quantidades maiores que as de todos que me precederam em Jerusalém. Acumulei também prata e ouro, e os tesouros mais preciosos de reis e grandes províncias. Também artistas e cantores busquei para mim, capazes de deliciar qualquer filho do homem, bem como adquiri todos os tipos de vagões e carruagens. Tornei-me assim poderoso, aumentando bens em proporção maior a todos que me precederam em Jerusalém, sem perder minha sabedoria. Não me privei de nada que meus olhos desejassem, tampouco neguei a meu coração qualquer alegria. E ele, de fato, se regozijou com tudo isso, sendo esta minha recompensa por todo o meu trabalho. Analisei então tudo o que consegui com meu esforço e concluí que tudo era vão e frustrante e que não há real proveito sob o sol. Voltei minha atenção para a comparação entre sabedoria, loucura e insensatez, pensando o que viria a fazer o homem que sucedesse o rei, que este já não tivesse feito. Compreendi que a sabedoria supera a insensatez, assim como a luz supera a escuridão. Os olhos do sábio conseguem enxergar, enquanto os tolos preambulam na escuridão. Entretanto, o mesmo destino os aguarda. Comentei comigo mesmo: o que vai acontecer com o tolo também comigo ocorrerá. Então, para que busquei me tornar mais sábio, e concluí que também isso é coisa vã, pois não restará lembrança tanto do sábio quanto do nécio, pois nos dias do futuro tudo será esquecido. Porque será a morte do tolo igual à do sábio? Odiei então a vida e o trabalho que sob o sol realizei. Desgostou-me, pois tudo é vão e frustrante,
por ter que deixar tudo o que realizei a quem vier depois de mim. Odiei toda a minha labuta, e quem pode saber se ele será sábio ou tolo? E ele governará sobre tudo o que construí, trabalhando sob o sol, com toda a sabedoria que apliquei. Isso, sem dúvida, é frustrante, e meu coração desesperou-se por todo o trabalho que fiz sob o sol. Pois eis que é um homem que trabalha com sabedoria, habilidade e honestidade, a alguém que, para isso, não se esforçou, terá que entregar sua porção. Isso é terrivelmente frustrante. Que resultado tem, pois, o homem de todo o seu trabalho sob o sol e da angústia de seu coração? Pois dolorosos são seus dias e sua ocupação esgotante. Nem sequer durante a noite seu coração tem descanso. Tudo isso é frustrante. Não seria bom para o homem comer, beber e se deliciar em seu trabalho? Compreendi que isso só por Deus pode ser concedido. Quem deverá comer e desfrutar senão eu? Pois, para aquele que é bom a seus olhos, ele concedeu sabedoria, conhecimento e alegria, e o pecador incumbiu da tarefa de colher e acumular, somente para transmitir ao primeiro. Também isso é vão e frustrante. Capítulo 3. Para tudo existe uma época determinada, e para cada acontecimento há um tempo apropriado sob os céus. Um tempo de nascer e outro para morrer. Um tempo para plantar e outro para erradicar o que foi plantado. Um tempo para exterminar e outro para curar. Um tempo para destruir e outro para construir. Um tempo para chorar e outro para sorrir. Um tempo para lamentar e outro para dançar. Um tempo para jogar pedras e outro para juntá-las. Um tempo para abraçar e outro para se afastar do abraço. Um tempo para buscar e outro para abandonar. Um tempo para guardar e outro para jogar fora. Um tempo para rasgar e outro para coser. Um tempo para manter silêncio e outro para pronunciar. Um tempo para amar e outro para odiar. Um tempo para a guerra e outro para a paz. Que proveito advém para aquele que labuta em sua tarefa? Apercebi-me das tarefas estabelecidas por Deus para a ocupação do homem. Tornou bela cada coisa conforme seu tempo, e pôs em seu coração a ânsia de compreender o que ele fez, do princípio até o fim. Percebi que nada lhe é melhor que se regozijar na prática do bem por toda a extensão de sua vida. Também que comer, beber e poder se alegrar com seu trabalho é uma dádiva divina. Compreendi que tudo que Deus fez para ser eterno, nada lhe podemos acrescentar ou subtrair. E Deus assim o fez para impor seu temor. Tanto o que já se passou, como o que virá a ocorrer já existiu. E Deus sempre defenderá o oprimido. Constatei também que, sob o sol, ao lado da justiça, há perversidade, e ao lado da retidão, iniquidade. Comentei comigo mesmo, ao justo e ao perverso Deus trará julgamento, pois há um tempo para ponderar cada assunto e cada feito. Em relação aos filhos dos homens murmurei, Deus os escolheu, embora seja semelhante aos animais, pois o que acontecer a um ou outro conduz ao mesmo resultado, sendo a morte de um igual a do outro, tendo ambos o mesmo espírito, e sendo nula a superioridade do homem sobre os animais, pois tudo é vão e fútil. Ao mesmo destino se encaminham, tendo vindo do pó e a ele retornando. Quem pode afirmar que o espírito do ser humano ascende ao alto e dos animais desce à profundidade da terra? Compreendi que para o homem nada há de melhor que alegrar-se com seus feitos, pois é isso que lhe cabe. E quem lhe poderá fazer perceber o que acontecerá depois dele? Capítulo 4. Voltei-me para contemplar os atos de opressão que sob o sol são praticados, e eis que vi fluir lágrimas dos olhos dos oprimidos, sem que houvesse quem os confortasse. O poder está nas mãos do opressor, e não há quem console o sofredor. Considerei por isso que mais louváveis são os que já pereceram do que os que ainda vivem. Melhor que ambos é ainda o que não chegou a nascer, e portanto não conhece o mal, que se pratica sob o sol. Vi que toda a labuta e a dedicação na busca da perfeição, na realização das tarefas, decorre da inveja despertada no homem contra seu semelhante, e isso é vão e frustrante. Os tolos cruzam as mãos com indolência e devoram sua própria carne.
Melhor parece uma porção de tranquilidade que 2 mãos cheias, conquistadas com esforço e frustração. Mais uma vez percebi a futilidade de tudo que há sob o sol. Existe aquele que está só, não tendo nem filho nem irmão. Entretanto, é infindável o seu labor e seus olhos não encontram satisfação plena. E não questiona para que o trabalha tanto e por que priva sua alma de qualquer prazer. Este também é um procedimento vão e infeliz. Melhor estão os 2 juntos do que o solitário, pois melhor será o resultado do que fazem. Pois se os 2 caírem, cada um soerguerá seu companheiro. O solitário, porém, ao tropeçar, não tem quem o possa socorrer. Além disso, se 2 se deitam juntos, aquecendo-se um ao outro. Mas como se aquecerá o que está solitário? Quando um pode ser sobrepujado, 2 podem resistir a um ataque. E, mais ainda, uma corda de 3 fios não pode ser rompida facilmente. Mais valor tem um jovem pobre, porém sábio, que um rei idoso, porém tolo, que não sabe mais se cuidar. Aquele saiu da prisão para se tornar rei, e mesmo durante seu reinado tornou-se humilde. Vi todos que vivem sob o sol e se aglomera sob jovem que sucederá ao rei. Incontáveis são os que antecederam, e os que sucederam não se regozijarão com ele. Como isso é vão e frustrante! Guarda teus pés quando te dirigires à casa de Deus, para que não ofereceres sacrifício como os tolos, mas deveis sim obedecer às palavras dos sábios, pois estes sabem praticar o mal. Não seja precipitada capítulo 5. Não seja precipitada a tua boca, nem ansioso seu coração, para pronunciar uma palavra perante Deus, pois Ele está nos céus e tu na terra. Seja, pois, contida as tuas palavras. Com muitas ambições advém os sonhos, e com muitos palavreado a voz dos tolos. Quando fizeres um voto a Deus, não proteles seu cumprimento, pois Ele não se compraz nos tolos. Cumpre o que prometeste. Melhor é não prometer que fazê-lo e não cumprir. Não permitas que tua boca traga pecado à tua carne. E não digas ao mensageiro que foi apenas um engano, porque provocarias a ira divina contra tua voz e a destruição para a obra de tuas mãos. Apesar de teus sonhos, palavras e vaidade, teme a Deus. Se percebes opressão contra o justo e negação da justiça e retidão na terra, não te deixes alarmar, pois há um poder mais alto que de cima. Observa e está acima de tudo. A importância da terra se estende a tudo, e mesmo o rei dela depende. Não se saciará com o dinheiro que ama a prata, nem considerará ter bastante que ama a opulência, pois também isso é vão e fútil. Quando aumenta os bens, aumenta os que consomem. E que vantagem advém os dons, senão de apenas contemplá-los? É doce o sono do que trabalha, que se tem alimentado de muito ou pouco. Mas a insaciedade do rico não lhe permitirá dormir. O mal angustiante tenho percebido sob o sol, riqueza guardada por seu possuidor apenas para gerar seu próprio dano. Por maligno desígnio ela se desfaz, a tal ponto que nada poderá conceder aos filhos que gerar. Assim como o ventre de sua mãe saiu nu, terminará seus dias sem nada ter em suas mãos, como resultado de sua labuta. É cruel e frustrante que assim venha a ser, que ele tenha que partir sem nada, como sem nada veio. Que resultado alcançou de seu trabalho? Na escuridão passou a trabalhar seus dias, e só acumulou doenças, frustrações e raiva. Eis o que concluí: é bom e mesmo aprazível que o homem coma, beba e se deleite com sua labuta sob o sol, pelos dias que Deus lhe concede, porque esta é a porção que lhe é destinada. Cada homem a quem Deus concedeu riqueza e possessões, e o poder de comprazer-se com elas, e assim ser feliz em seu trabalho. Deve reconhecer nisto uma dádiva divina, pois deve lembrar que, embora não sejam muitos dias de sua vida, Deus o proveu com alegria. Capítulo 6. Vi entre os homens um mal que prevalece sobre o sol. Existia alguém a quem foram concedidas por Deus riqueza, prosperidade e honrarias, para que nada falte dentro do que anseia sua alma.
e a quem, no entanto, foi negada a capacidade de aproveitar esses benesses, que vão servir apenas a estranho. Isso é frustrante e doloroso. Se alguém gerou uma centena de filhos, viveu por muitos anos e não se contentou sua alma com tudo isso e viu-se ao fim sem uma sepultura condigna, posso assegurar que melhor que ele está um natimorto, cuja vida foi vã. Em escuridão ele partiu e pelo ouvido foi encoberto seu nome, além do que não veio a conhecer a luz do sol. Entretanto, ele tem mais quietude que o primeiro. Embora vivesse 2000 anos sem nada desfrutar, não conseguirá, como todos, para o mesmo fim? Toda a labuta do homem para satisfazer sua boca, entretanto nunca se sacia seu apetite. Qual a vantagem do sábio sobre o tolo? E o que falta ao pobre se ele sabe como se comportar na vida? É melhor o que se pode ver do que aquilo que é imaginado. E isto também é frustrante e vão. O que aconteceu já está definido, e o homem não pode contender com o que está acima dele. Havendo tantas coisas que incrementam o vazio e a frustração, que proveito tem o homem? Quem pode dizer que vantagem advém ao homem durante o curto espaço de sua fútil existência, que passa como uma sombra? Quem lhe pode mostrar o que virá a acontecer após sua passagem sobre o sol? Capítulo 7. Melhor que um bom óleo é um bom nome. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir a uma casa enlutada que uma de festa, pois este é o destino de cada ser humano, e isso deve estar presente no coração dos vivos. Sobriedade é melhor que riso fácil, pois também através de um semblante sério pode o coração se alegrar. O coração dos sábios se encontra na casa enlutada, enquanto a dos tolos no recinto de alegrias frívolas. Mais proveitoso é escutar a repreensão dos sábios que a canção dos tolos, pois o riso dos necios se assemelha ao crepitado da lenha sobre um caldeirão, e isto é uma coisa vã. A opressão torna o tolo sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor o término de qualquer coisa que seu início. Melhor o paciente que o arrogante. Não permita que se apresse em irar seu espírito, pois a ira caracteriza os tolos. Não pergunte como puderam ser melhores os dias que já se foram, pois esta não é uma pergunta inteligente. A sabedoria é boa quando acompanhada de uma herança, mas ainda para aqueles que estão sob o sol. Pois quem se abriga sob a sabedoria terá também a cobertura do dinheiro e o valor do conhecimento. Preserva a vida de quem o possui. Aprecie o trabalho divino, pois poderia alguém transformar o que ele retorceu? Sinta-se feliz nos dias afortunados e pondere nos dias da adversidade. Deus os fez a todos, correspondendo um ao outro, para que não pretenda o homem alcançar significados além do que ele permite. Vi de tudo durante os fúteis dias de minha vida. O justo que perece praticando o bem, o iníquo que tem a vida longa, embora pratique o mal. Não pretenda ser extremamente correto, nem incomensuravelmente sábio. Porque haveria já trair sobre ti desolação, não insista também em ser perverso, nem queira ser tolo, porque haverias de morrer antes da tua hora. Bom será que não te esqueças nem de um nem de outro pensamento, pois aquele que teme a Deus livrar-se-á de ambos. Mais do que 10 legisladores que estivessem na cidade da sabedoria força sábio, pois não há sobre a terra alguém tão correto que só faça o bem e não peque jamais. Não dispense atenção a tudo que se fala, porque não escutes teu servo te amaldiçoar, pois bem sabe teu coração que muitas vezes amaldiçoaste alguém. Com minha sabedoria alcancei tudo isso e disse: tornar-me-ei um sábio, mas isso estava além de minha capacidade. Quem saberá alcançar o que está muito distante ou é muito profundo? Dediquei meu coração a pesquisar a sabedoria e a razão de todas as coisas, a buscar compreender a iniquidade da insensatez e a complexidade da loucura. Descobri que mais amargo que a morte é a mulher cujo coração está recheado de armadilhas e redes, cujas mãos são como grilhões,
Quem é justo aos olhos de Deus, dela escapará, e o pecador a ela há de sucumbir. Vede o que concluiu, diz Collet, unindo tudo para apresentar uma conclusão. Eis que buscou minha alma sem encontrar um homem digno entre 1000, que pude encontrar um, mas não uma mulher entre todas elas. Eis que pude concluir, Deus fez o homem reto, ele, porém, se deixou envolver por muitas intrigas. Quem é como o sábio que compreende o significado de cada coisa? A sabedoria do homem faz resplandecer seu rosto e abrandar a aspereza de seu semblante. Eu te aconselho, atende à ordem do rei e obedeça ao compromisso para com Deus. Não te apresse em dele te apartar. Não persista numa má ação, pois ele pode fazer o que lhe aprovei, principalmente por sua palavra é lei. E quem lhe poderá perguntar o que fazes? A quem cumpre o mandamento não ocorrerá o mal. E o coração do sábio discerne a justiça e o tempo. Cada assunto tem seu tempo e seu julgamento, pois o mal sobrepuja o homem. Ele não sabe o que virá a ocorrer ou como virá a ocorrer. Quem lhe antecipará este conhecimento? Nenhum ser humano pode conter ou reter o espírito nem a autoridade sobre o dia da morte. Não consegue resgatar-se na guerra, e iniquidade não trará salvação a quem pratica. Percebi tudo isso e minha mente procurou compreender tudo sobre o sol, que sobre o sol acontece. Vi que às vezes um homem governa sobre o outro só para seu próprio mal. Vi iníquos que em paz foram enterrados, sucedidos por seus filhos, enquanto justos que se foram são esquecidos na cidade onde aplicaram sua justiça. Como também isso é frustrante. Como a sentença sobre os feitos malévolos não se cumpre com presteza, o coração dos filhos dos homens é encorajado a praticar o mal. Embora o pecador pratique o mal 100 vezes, e mesmo assim receba uma extensão para seus dias, sei que bem haverá para os que temem a Deus, exatamente porque o temem. Não haverá bem para o malévolo, nem muito há de durar, deslizando como uma sobra pela vida, por não temer o eterno. Uma frustração ocorrerá na terra, às vezes ao justo acontece o que lhe caberia, se malévolas fossem todas as suas ações, e aos iníquos advém recompensas, como se praticasse os feitos do justo. Afirmo que também isso é vão e frustrante. Louvei, portanto, a alegria e o regozijo, pois nada há de melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se em sua contínua labuta sob o sol, por todos os dias da vida que sob o sol Deus lhe concedeu. Quando dediquei meu coração a buscar sabedoria, a observar todas as atividades que na terra ocorrem, sem que dia e noite permitisse sono a meus olhos, percebi a grandeza da obra de Deus. Na verdade, o homem não consegue se aprofundar nos eventos que na terra ocorrem, ainda que a pesquise extenuadamente. Ainda que os sábios presuma tudo conhecer, ele não consegue atingir a essência do conhecimento. Capítulo 9. Ao perceber tudo isso, preocupei-me em assegurar que o sábio e o justo, bem como todas as suas ações, estejam nas mãos de Deus, até mesmo sentimentos de amor e de ódio, sem que percebam. Ele põe diante deles. Da mesma forma, chegam os acontecimentos para todos. O mesmo ocorre, quer ao justo, quer ao iníquo, ao bom, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifício e ao que se abstém de fazê-lo, ao reto e ao pecador, ao que jura e ao que teme fazer promessa. Isso é pior mal de tudo que se passa sob o sol, que para todos venham a acontecer as mesmas coisas, e também que o coração dos filhos dos homens esteja repleto da maldade e pleno de loucura por toda a extensão de sua vida, até alcançar a morte. Entretanto, para os vivos ainda há esperança, pois mais vale um cão vivo que um leão morto. Pois sabem os vivos que hão de morrer, mas nada mais podem saber os mortos, nem tampouco há para eles ainda qualquer recompensa, pois até sua recordação já foi esquecida.
Perdido está também seu amor, seu ódio, até sua inveja, e não tem mais qualquer porção no que ocorre sob o sol. Vai, come teu pão com satisfação, bebe com alegria teu vinho, pois Deus já aceitou tuas obras. Que sejam sempre alvas tuas vestes, e que não falte óleo sobre a tua cabeça. Desfruta com a esposa que amas todos os dias desta vida passageira, repleta de labuta, que ele te concedeu sob o sol, pois esta é a porção que te cabe por teu trabalho realizado sob o sol. O que és capaz de realizar com tua força, faz-o, pois na tumba para onde te diriges não há feito nem registros. Sabedoria ou conhecimento. Mais uma vez percebi que a corrida não é necessariamente vencida pelo mais veloz, nem a batalha pelo mais forte. Tampouco está assegurado o pão ao sábio, a riqueza ao inteligente, nem o favor ao instruído, mas a passagem do tempo e a morte a todos alcançam. Pois ninguém sabe sequer a extensão de sua vida, como peixes que são capturados por uma rede malévola ou pássaros presos num laço. Assim também os filhos dos homens, num fatídico momento, são presos numa armadilha que sobre eles desaba. Essa percepção que alcancei sob o sol transmitiu-me uma grande sabedoria. Existia uma pequena cidade com poucos habitantes, e um rei poderoso cercou e ergueu altas torres para acossá-la. Entretanto, o homem pobre, porém sábio, por meio de seu conhecimento, conseguiu livrá-la, mas ninguém preservou sua lembrança. Observei então, sabedoria melhor que força, mas ela é desprezada se vem de um pobre, e suas palavras nem mesmo são escutadas. As palavras do sábio, mesmo ditas suavemente, são mais audíveis que os gritos do rei sobre os tolos. Sabedoria tem mais valor que armamento, e mesmo um só pecador pode acarretar muito mal. Capítulo 10. Assim como o óleo perfumado se torna putrefato sob o efeito de insetos mortos que nele venham a cair, sabedoria e honra são sobrepujadas pela insensatez, por menor que ela seja. O coração do sábio se volta para a direita, enquanto do tolo se volta para a esquerda. Há um tolo que caminha pela estrada da vida, falta de inteligência, e todos transparecem sua estultice. Se contra ti se inflamar o espírito do governante, não renuncia a teu lugar, pois ao fim gentileza mitiga até mesmo ofensas graves. De um grande mal tenho me apercebido sob o sol, como eu provindo de soberano. A insensatez é posta nas alturas, e em lugar humilde se assentam os ricos. Vi escravo cavalgando corcéis e príncipe caminhando a pé como se fosse escravo. Quem escava um fosso nela cairá. Quem uma cerca quebra por uma serpente será picado. Quem transporta pedras por ela será ferido. Quem corta lenha por ela é posto em perigo. Mesmo se o machado está rombundo e ninguém o afia, ele dá mais força ao guerreiro. Entretanto, mais vantajoso é a sabedoria. Se a serpente morde porque não foi encantada, nenhuma vantagem há na arte do encantamento. Graciosas são todas as palavras do sábio, porém ao tolo os próprios lábios destrói. Começam suas palavras com tolice e findam em maligna loucura. Por muito que fale, o tolo desconhece com todos os homens o que virá a acontecer. E quem lhe poderia dizer o que virá depois dele? A labuta dos tolos do exaure, como o caminhar de quem não sabe chegar até a cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei age como se fosse adolescente, cujos príncipes se banqueteiam logo pela manhã. Ditosa és, ó terra, cujo rei é digno, cujos ministros se alimentam no tempo apropriado, em vigor, e não em embriaguez. Pela falta de cuidado cede o tempo, pela intolerância afunda a casa. Para festas fazem pão e vinho para alegrar a vida, mas para tudo é necessário dinheiro. Mesmo em pensamento não amaldiçoes o rei, mesmo no íntimo de tua casa não amaldiçoes o poderoso, pois uma árvore dos céus pode transportar sua voz, e uma criatura alada pode revelar tudo. Capítulo 11. Joga teu pão sobre a superfície das águas, e após muitos dias voltarás a achá-lo. Distribui porções 7 ou 8, pois nunca sabes que calamidade pode atingir a terra. Se pesadas estão as nuvens sobre a terra, descarregarão sua chuva. Se ao norte ou ao sul tombar uma árvore, lá onde cair permanecerá. Quem se queda e espera o vento não semeará, e quem se põe a esperar as nuvens não colherá. Assim como desconhece o caminho do vento e a natureza do embrião no vento,
jamais alcançarás recompensa às obras de Deus, que tudo fez. Planta tua semente pela manhã, não te restringas pela tarde, pois não podes saber o que prosperará, mas esta atividade ou aquela, ou se ambas trarão igualmente bons resultados. Doce é a luz e é bom para o olhar poder contemplar o sol. Mesmo que viva um homem por muitos anos, se rejubile de todos eles, não deve esquecer que muitos serão também os dias da escravidão, e que frustrante e vão é tudo que lhe ocorrer. Rejubila-te, ó jovem, em tua infância, e que se alegre teu coração em tua juventude. Segue o caminho que teu coração pede e que teus olhos buscam, mas sabe que por tudo isso Deus te submeterá a julgamento. Remove de teu coração a raiva e afasta de tua carne o mal, pois passageiros e fúteis são a infância e a juventude. Capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que cheguem dias maus e advenha anos sobre os quais dirá: neles não tive qualquer prazer. Antes que escureça o sol, a luz da lua e as estrelas, e retornem as nuvens após as chuvas. Antes do dia em que hão de tremer os guardiãos da casa, curvaram-se os poderosos, cessarem de trabalhar os moedores, já reduzidos a muito pouco, turvarem-se à vista dos que da janela estendem seus olhares, quando se fecharem nas ruas as portas, debilitarem-se nos moinhos ruídos, quando se assustarem a sua voz os pássaros e se reduzirem os sons das canções, quando houver temor do que é do alto e terror do que está nos caminhos, quando florir a amendoeira e se espalhar o gafanhoto, quando se extinguir o desejo e o homem partir para a morada eterna, deixando os enlutados a preambular pelas ruas, antes que se parta o cordão de prata, rompa-se a áurea taça, quebre-se o cântaro da fonte e caia no poço arroldando. Volte assim o pó à terra de onde veio e retorne o espírito a Deus, que o concedeu. Que vã futilidade de escola de tudo é vão. Além de ser ele mesmo sábio, transmitiu sabedoria ao povo, ponderou, investigou e ordenou muitos provérbios. Colete buscou palavras que soassem agradáveis e registrou com integridade as palavras da verdade. Como aguilhões são as palavras do sábio, como pregos bem fixados, os dizeres dos mestres, como sentenças agrupadas que têm uma mesma origem. Escuta ainda, filho meu, escrever livros é tarefa sem fim, e muito estudo esgota a carne. Tendo tudo sido devidamente estudado, eis a conclusão final. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, pois nisso consiste todo o dever do homem. Porque todos os fatos, mesmo os mais ocultos, que sejam bons ou maus, finalmente por Deus serão julgados.